Olá, senhores. Como vocês puderam ver no título desse vídeo, hoje nós vamos falar de coletivismo. Mas antes, deixe-me me apresentar. Eu sou Lúcius, esse é o canal Economia de Verdade. Eu estudo economia numa faculdade aqui na cidade onde eu moro e tem muitas coisas que eu discordo e tem muitas coisas que são absurdos. E eu tô aqui para falar da economia de verdade. Eu sou um economista austríaco, então eu gosto da escola austríaca e eu vou falar sobre coisas relacionadas a isso. Eu vou tentar fazer o máximo para postar pelo menos um vídeo por dia. Eu não sei ainda se vai ser possível, mas vamos tentar. Mas agora voltando ao assunto, coletivismo é um bom assunto para começar o canal, porque as pessoas estão sempre focadas em política e economia está sempre muito pareada com a política atualmente, e as pessoas não conseguem ver economistas como não sendo políticos na grande parte das vezes. Na faculdade mesmo eu vejo muito sobre políticas públicas e tudo isso. Porque tem falha de mercado, porque tem externalidades, e aí o Estado tem que intervir. Toda essa ideia é muito coletivista e eu tô aqui para falar sobre isso. Mas primeiro vamos conceituar o que é coletivismo, né, pessoal? Senhores, coletivismo é nada mais do que um grupo de ideias, uma forma de pensamento que traz a base de que o grupo de indivíduos, né, o grupo, o ente que é várias pessoas ao mesmo tempo, tem seus direitos e sua vontade como sendo superior aos direitos individuais de cada indivíduo e tudo isso, e tudo mais, na verdade. Mas entendam isso como o grupo vale mais do que o indivíduo, ou seja, pessoas valem menos do que o bem-estar da maioria. Essa ideia é muito... não o bem-estar da maioria, na verdade. O bem-estar da maioria seria a democracia, mas o bem-estar do grupo. E a partir dessa linha de raciocínio do coletivismo, que vem diametralmente contra o individualismo, que se cria a economia moderna e que se cria principalmente a política. A política é isso. É você pegar o coletivismo e colocar isso na mão de figuras específicas e construir a partir disso o Estado. E a política é isso. E o problema do coletivismo é que quando você não respeita as individualidades, quando você não respeita os direitos naturais das pessoas acima do bem-estar do grupo e da vontade do grupo, você cria as maiores mazelas da humanidade. Por exemplo, Holocausto, você cria escravidão, você cria Estado, você cria... você permite que pessoas causem dano, causem mal a outras pessoas em favor de um bem maior. E você acaba justificando os meios pelos fins e isso causa problemas. Tanto problemas éticos quanto problemas físicos e problemas sociais que afligem a sociedade em diferentes partes do tempo e do espaço. E a discussão no Brasil da política hoje em dia está dentro do coletivismo, porque a política é o coletivismo. Então, quando eu vejo pessoas, por exemplo, debatendo sobre o que é que você acha do Bolsonaro? Não, e o Lula? O que é que o Lula fez? Não, mas o Bolsonaro, você tem que ver que o Bolsonaro, ele é... E aí as pessoas começam a debater sobre esse tipo de coisa e elas não percebem que elas estão do mesmo lado, só que elas estão numa falsa dicotomia absurda em que elas acham que por algum momento elas são diferentes. E não, elas só estão defendendo uma coisinha ou outra diferente, mas a base do pensamento delas está errada da mesma forma. Coletivismo é um problema, porque não só porque ele causa males à sociedade, como ele é errado. Do ponto de vista ético, ele é errado. E é bom não confundir o que é errado com o que causa problemas, porque assim, a gente tem que separar o que é o dever ser e o ser, né? O que é certo e errado e o que acontece, e o que deixa de acontecer e o que acontece caso algo seja feito. E o coletivismo, ele falha em ser uma construção ética consideravelmente constante. Na verdade, ela é bastante constante, só que ela é inconsistente. Porque como você não valoriza os direitos individuais das pessoas e coloca isso na mão do grupo, e o grupo decide as coisas,
você faz com que a sociedade seja completamente volátil e ela permite, e essa linha de raciocínio permite que existam distorções e destruições tanto da riqueza quanto dos direitos, quanto com as pessoas, né? Você destrói essa sociedade livre, essa sociedade mais pacífica em que é permitido agredir o outro se for em nome do grupo. E isso causa tanto problemas éticos quanto problemas propriamente ditos, problemas da ordem da casualidade. Então, o individualismo, que é o contrário disso, que é a ética da propriedade privada, que é acreditar e estabelecer que os direitos naturais, os direitos que vêm de cada indivíduo são superiores ao grupo e à vontade do grupo, é o que faz uma sociedade prosperar e é o que faz uma sociedade que funciona sem precisar recorrer à agressão como parte do seu modo de existência e da sua forma de ser. Então, quando as pessoas discorrem e discutem política hoje em dia, elas só estão do mesmo lado, só que elas não percebem. Então, eu me sinto meio triste quando eu vejo as pessoas debatendo, e aí eu penso nem me envolver mais, porque assim, essas pessoas elas têm essa visão de que elas estão em algo muito diferente, mas elas estão na mesma coisa, elas estão erradas do mesmo jeito, só que para uma pessoa que cresceu coletivista entender que o individualismo existe e que essa linha de raciocínio é a eticamente correta do ponto de vista do respeito à propriedade e ao indivíduo como um ser humano, essa pessoa acaba por não ter uma fácil transição de uma coisa para outra, né? Já é difícil fazer uma pessoa que gosta do Bolsonaro gostar do Lula. Imagina uma pessoa que acredita em política e do nada ela não pensa mais da mesma forma, ela já não acredita mais em política. Eu não estou dizendo que há um polilogismo, longe disso. As pessoas têm uma mente que consegue trabalhar de forma parecida pelos mesmos mecanismos. Mas essa linha de raciocínio em específico é bastante difícil de ser quebrada por conta de uma aparelhagem do sistema de... esqueci o nome. Do sistema de educação que acontece no mundo inteiro, né? E no Brasil não é diferente. Existe o MEC para dizer o que o professor de economia, ou o professor de português, ou o professor de história, ou professores têm que falar na aula, e quais instituições podem existir e quais não podem existir, quais são aceitas por ele e podem, assim, exercer seu comércio, seu negócio, e tem outras que ele não vai permitir. Então, por exemplo, no caso do Brasil, tem até mesmo a impossibilidade de você fazer homeschooling para o seu filho ou para sua filha ou algo nesse sentido. Então há uma aparelhagem que faz com que as pessoas criem essa visão, não criem essa visão, mas absorvam essa visão de coletivismo, e é muito difícil encontrar uma pessoa que não está inserida em alguma coisa dentro desse espectro. Hoje em dia não há mais o respeito à propriedade privada, não há mais o estudo da ética da propriedade privada, como fazia Hans Hermann Hoppe no seu livro A Ética e Economia da Propriedade Privada, que inclusive é um livro muito bom, recomendo os senhores lerem. Eu não tive acesso a ele fisicamente, porque eu não encontrei para comprar, mas eu ouvi o audiobook dele umas 2 vezes. E tem sido interessante estudar economia austríaca. Assim, esse coletivismo vai destruir a sociedade? Às vezes ele destrói mais do que em outros momentos. Tem um momento específico em que o coletivismo fica mais forte e as pessoas elas têm essa gradação do que elas permitem o coletivismo ser. Por conta da questão por conta da questão da opinião pública. Quando a opinião pública fica mais favorável ao Estado, ao coletivismo, a essas ideias, o que acontece são grandes tragédias regulamentadas e permitidas pelo Estado. Como a escravidão até o século XIX aqui no Brasil, como guerras que acontecem pelo mundo, inclusive está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia, né? Não só na Rússia e na Ucrânia, né? Está acontecendo algumas guerras pelo mundo. Mas assim, enquanto houver coletivismo, enquanto a maioria das pessoas forem coletivistas, o que vai acontecer é que vai existir Estado, vai existir imposto, vai existir roubo, vai existir morte. Não no sentido de que, quando as pessoas virarem individualistas, isso acabaria, mas não.
Não é isso que eu estou defendendo. O que acontece é que quando se há coletivismo, há uma defesa de que isso exista e de que isso é bom, e de que uma sociedade pautada na força, na coerção, na destruição da riqueza e no desrespeito à propriedade individual é algo bom. E não é. Mas eu vou discorrer sobre isso posteriormente. Eu acho que esse foi o vídeo. É legal falar sobre economia. Assim, eu tenho muitas ideias para muitos vídeos ainda. Eu vou tentar realmente fazer um vídeo por semana. Perdão, um vídeo por dia. Um vídeo por semana não, é muito pouco. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar ajeitar a iluminação e o cenário para ficar melhor e não parecer que eu tô, sei lá, dentro do sol. Ou parece que eu tô naquele jogo Stanley Parable, sabe? Que, não sei se os senhores conhecem, mas eu joguei um pouco quando eu era menor. Que tem essas janelas assim, em que pra fora é só branco, como se o mundo não existisse. Mas aqui, pra mim, dá pra ver o mundo, mas eu acho que é porque a minha câmera do meu celular é meio merda. Enfim, foi isso, pessoal. Tchau, tchau.